paz do Senhor, eu venho dizer aqui para vocês, mandar uma mensagem, primeiramente aos irmãos de todo o mundo, não só daqui do Brasil, mas de todo o mundo, dizer que estamos realmente chegando ao fim dos tempos. Vem muitas pessoas há muitos anos, sempre diziam, estamos no fim dos tempos, estamos no fim dos tempos. De fato estávamos no fim dos tempos, mas de agora, o que estou dizendo aqui neste vídeo, de fato estamos de verdade na derradeira do fim dos tempos. Antigamente se dizia, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Agora de fato ele não está voltando mais, ele está chegando. Fique de olhos abertos e mente preparada para o grande dia da volta do Senhor. A qualquer momento você pode ser surpreendido. Primeiramente, eu gostaria de enviar mensagens aos irmãos. E depois, às pessoas que ainda não compreendem o Senhor através do Espírito Santo e da palavra do Evangelho. E que não compreendem o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso único que pode nos levar até o Pai. Primeiro, aos irmãos. Aqueles que estão buscando ao Senhor, tanto os que estão frios, mas não sabem, tanto os que já estão escritos no livro da vida, aqueles que estão preparados e que sabem que estão preparados, que têm intimidade com o Mestre, já preparado, aqueles que já estão escritos no livro da vida. Aos frios ainda, os cristãos frios que ainda não sabem, vocês precisam sempre estar sabendo que Mateus 5, livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, e o segundo livro de Moisés, Êxodo, capítulo 20, inteiro, tem que estar sendo cumprida na sua vida. Você tem consciência que, aliás, se você é um crente frio, você não vai saber disso que eu estou falando, sobre esses capítulos, ou então vai estar sabendo dessas leis, de toda a palavra, de todas as palavras que estão escritas nessas leis, mas não vai, porém, não vai estar consciente de que está cumprindo elas. E como você vai saber cumprir todas elas? Lendo elas. Você vai rever cada versículo de Êxodo capítulo 20, Mateus 5, 6 e 7. Vai rever todos os capítulos e todos os versículos de cada um e ver se você está ou não apto a subir com o Senhor. Agora mensagens aos salvos, aqueles que já não só tem intimidade com o Senhor Jesus Cristo, Yeshua, como diz em hebraico. Aqueles que não têm intimidade, eu acabei de falar, o que deve fazer. Agora eu vou dizer aos irmãos que já estão salvos, os que já sabem que estão salvos. Aqueles que fazem de tudo e mesmo assim não acham dignos de entrar no reino dos céus, os pobres de espírito. A vocês, irmãos, já salvos, preparados, e o tempo todo fazendo a vontade do Senhor, mais que tudo nessa terra, e compreendendo a palavra do Senhor através do Espírito Santo, e tendo a intimidade toda com o Senhor Jesus Cristo, eu peço a vocês, irmãos, eu não devia nem estar pedindo isso, até porque vocês sabem disso. Vocês que já estão salvos, vocês que não estão mais sob a ira de Deus, vocês que já estão fora do caminho da perdição, levem o Evangelho aos perdidos. Levem o Evangelho aos perdidos. Pois o Senhor diz na palavra, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, se eu não me engano, está aí. A quem tiver a sabedoria da palavra, que faça a loucura da pregação, que deverá salvar várias almas que ainda estão perdidas. Aos ímpios, os ímpios, quem são os ímpios? Os pecadores.
os que ainda estão sob a ira do Senhor, os que ainda estão perdidos, os que ainda não entendem o porquê, a razão de estarem verdadeiramente aqui nessa terra, que pensam que estão aqui e podem fazer o que bem entendem, que der na cabeça. São os que seguem as coisas do mundo. Inclusive a própria palavra do Senhor diz: não se conforme com este mundo. Não se conformeis com este mundo. Aqueles no qual está agora fora da ira do Senhor, os que já estão escritos no livro da vida, os que já estão preparados, aguardando a volta do Senhor. Não se conforme com este mundo. Não se conforme em sair da sua casa, ir para trabalhar, ir estudar, fazer algum lazer, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, que você tem sua família, tem os seus momentos de lazeres, você tem os seus momentos com seus filhos, tem os seus momentos com a sua esposa, com seu marido. Porém, qualquer momento que o Senhor tocar em seu coração, ou então você mesmo, por ser pobre de espírito, por ser misericordioso, você vai levar o Evangelho a essas pessoas. Onde quer que você esteja. Esteja você numa praça se divertindo com a sua família, num dia de lazer. Esteja você num trabalho, num dia sufocante ou não de trabalho. Leve o Evangelho para essas pessoas que ainda estão perdidos. Esteja você numa escola, estudando, uma faculdade, os seus colegas de faculdade, seus professores, os porteiros. Todas as classes de cristãos salvos já. Classes que eu digo é separando por emprego, as pessoas que trabalham em emprego tal. Pode ser emprego num escritório, você trabalha numa grande empresa, num escritório. Pode ser você trabalhando num comércio, seja você trabalhando ambulantemente na rua, trabalhando em alguma coisa na rua. Seja você em qualquer tipo de classe de trabalho que você esteja, você sendo salvo, você já sendo escrito no livro da vida, leve a palavra a essas pessoas que estão trabalhando ao seu redor. Vendedor, por exemplo, vende seus produtos e pregue a palavra do Senhor. Essas pessoas só poderão ser salvas através do santo evangelho do Senhor. E vocês são os responsáveis. Vocês são os grandes responsáveis a levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sem isso, não tem como salvar almas, não tem como tirar as pessoas das drogas, não tem como tirar as pessoas da prostituição, não tem como tirar as pessoas do álcool, do cigarro, qualquer coisa que vai levá-los ao inferno. A palavra do Senhor diz claramente em Apocalipse 21, verso 8, quer dizer, capítulo 21, verso 8, que todos aos idólatras, aos mentirosos, aos que praticam a prostituição, fornicadores, e tantos outros que citam lá, bêbados, não herdarão o reino dos céus. A parte que cabe deles são um lago de fogo que arde como enxofre, a saber, a segunda morte. Preguem para os perdidos, meus irmãos. Preguem. Agora a mensagem aos ímpios, a terceira e última. Ímpios, pecadores. Vocês estão diariamente pecando demais contra o Senhor. Não é somente os pecadores que pecam. Nós todos somos pecadores. Não é apenas os ímpios, aliás, que pecam. Os que estão sob a ira de Deus. Os que estão fora da ira de Deus também pecam. Os que estão escritos no livro da vida são pecadores, pecam. Mas ao contrário de um salvo com um ímpio, é que o ímpio, ele não está nem aí com o que vai acontecer. Se ele machucar um irmão, ele vai querer pisar mais ainda nele, vai querer se vingar, vai querer fazer qualquer coisa que possa prejudicar mais ainda ao próximo e principalmente a Deus, sem eles saberem. Mas vão. Agora, o salvo, ele pecou, pode ser um pecado desse tamanhozinho assim, ou grande,
ele chora pelo pecado. Ele chora. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Senhor Jesus disse. Aqueles que choram pelo seu próprio pecado. Como o próprio Senhor fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram pelos seus próprios pecados, por exemplo, serão consolados. Terão uma alegria plena diante do Senhor. Agora o ímpio, ele não pode chorar. Olha outro exemplo. O ímpio, ele não só pisa nos outros irmãos, mas ele também peca contra o Senhor. Mas o que leva eles não terem consciência de que os ímpios não terem consciência de que estão errando, pecando contra Deus? Porque não conhecem o Evangelho. Eles não leem a Bíblia. Eles não têm vida íntima com o Senhor Jesus Cristo em orações. Eles não vão para os cultos. Eles não têm convivência com outros irmãos. Eles têm convivência com pessoas da mesma classe, no mesmo patamar que ele está. E por isso, então, eles são dignos de morte eterna. Esses são dignos de morte eterna. Aos idólatras, aqueles que idolatram imagens de esculturas. Isso é uma lei abominável que o Senhor colocou, uma coisa, não uma lei abominável. Abominável é a prática. A lei deve ser cumprida. Lá em Moisés, nos 10 mandamentos. Não farás, verso 2 do Êxodo 20, não farás imagens de esculturas. Não se encurves, não se encurvarás para imagens de esculturas. Não farás, o Senhor está pedindo para nem fazer imagens. Quanto menos ajoelhar e pedir, rogar por imagens de esculturas. A palavra em Moisés, nos 4 livros que ele escreveu, fala muito de idolatria. O Antigo Testamento fala muito sobre idolatria. Fala demais. Na época de Salomão, que ele perdeu a própria salvação dele, porque se casou com 700 mulheres e 300 concubinas ele teve. E de muito se envolver com mulheres que não eram de Deus, que eram de outros povos inclusive, ele acabou perdendo a sua salvação. Mateus 6 escreve também que nem mesmo Salomão, com toda a riqueza que ele teve, não se vestiu como os lírios do campo. Você idólatra, que adora outras imagens, onde é que você quer parar? Onde é que você quer... onde você pensa que vai parar se você continuar com isso? Isso é uma prática abominável. Não se leve, não se deixe enganar pelos homens. Infelizmente, os católicos, budistas, kardecistas, islamitas, muçulmanos, bruxos, como eu posso falar, feiticeiros, como a palavra fala, macumbeiros, não herdarão o reino dos céus. Porque adoram outros deuses, não adoram o único que teve a capacidade de enviar a sua salvação, Senhor Jesus Cristo. Aquele que adora outros deuses a não ser o Senhor Jesus Cristo, não herdará o reino dos céus. Quando eu digo aqueles que idolatram outros ídolos, imagens de escultura, que pensam que aquilo vai levá-los a Deus, é porque é uma abominação que o Senhor tem. Ele abominou desde a criação do mundo, isso existe. Não estou dizendo, procuro na palavra, nas leis de Moisés e nas leis do Sermão do Monte que o Senhor descreve. Vocês encontrarão tudo que está lá. Orem também. Se entreguem para o Senhor Jesus Cristo, enquanto ainda é tempo. Se ele voltar e você ficar nesse arrebatamento, o desespero vai ser tão grande, você não vai entender nada, você não tem entendimento da palavra, você não tem entendimento do que é orar, do que está acontecendo, você não ouvirá a trombeta tocar, soar, e você não subirá. As pessoas desaparecerão diante aos seus olhos.
e você ficará em tormentos. Ficará nas mãos dos islamitas, do Estado Islâmico. Ficará nas mãos do anticristo, da marca da besta. E de muito sofrimento, de muitas pragas que ainda vão vir depois do arrebatamento. Em Apocalipse descreve muitas pragas, taças e mais taças, da ira do Senhor. Irmãos, aos ímpios, ainda, aliás, eu queria descrever não só idólatras de imagens e esculturas, mas idólatras, aqueles que amam a bebida, que não conseguem viver sem a bebida. Isso é idolatria. Aqueles que fumam, usam drogas, que não conseguem largar. Isso é idolatria. Aqueles que amam o luxo, amam o dinheiro, amam o dólar, o euro, é idolatria. Não se pode amar a dois senhores. Assim diz o Senhor. Ou se ama ao dinheiro, entre aspas, o diabo, Satanás, ou ama ao Senhor Deus vivo, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Jonas, o mesmo Deus de Pedro, de Paulo, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus de Abraão. Irmãos, estamos vivendo os tempos de muita dor que ainda vai vir. Tudo o que está acontecendo ainda é os princípios das dores. Isso aqui não é nada do que está acontecendo. Quando vier o arrebatamento, os que ficarem vão sentir as dores de verdade. Vão sentir dores insuportáveis, vão sentir dores inimagináveis em suas mentes. Preparem-se. Preparem-se. Deixe a idolatria. Deixe o cigarro. Deixe a bebida. Deixe as amizades ímpias de lado. Ou seja, as amizades que você tem hoje, que você sabe que não são amizades boas, afaste dessas pessoas e convivam com santos da igreja, homens e mulheres santas, aqueles que eu citei agora um pouco antes de vocês ímpios, os que já estão escritos no livro da vida, são os santos, os que profetizam a palavra do Senhor, os que amam o Senhor, fazem a vontade dele um privilégio. Não fazem com sacrifício, fazem com prazer. Deixem essas amizades também. Vivam com os homens santos. Vão à igreja. Olha, tem 3 coisas importantes a vocês fazerem para vocês crescerem na fé. Primeiro, a oração. Sem oração, você não vence Satanás. Você não vence a tentação. É impossível você vencer o desejo da carne sem oração. Não tem como, é impossível você vencer o desejo da carne sem a oração. É impossível, não adianta. Você só vencerá os desejos da carne com oração. Não existe outro modo. E tantos outros tentações só se vence com oração e a comunhão com os irmãos ao mesmo tempo. Segundo, a leitura da palavra. Você lendo a Bíblia, você está falando com o Senhor. Você está dialogando com o Senhor. Você está vendo o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Você está vendo o que Ele ama e o que Ele não ama. A partir do momento que você lê a Bíblia, você entende o Senhor. Você entende o Espírito Santo. Você entende o que o Senhor Jesus Cristo disse. De Gênesis a Apocalipse. Tudo, você vai entender tudo. É uma maravilha. Tem tesouros insondáveis nesse livro. A Bíblia Sagrada. Leia também. Terceiro, ir aos cultos. Ir à igreja, ir à casa do Senhor.
Por quê? Porque é lá que você encontrará com outros igual a você, que querem buscar o Senhor, que querem ser salvos. A partir do momento que você entra na igreja, numa igreja, para adorar o Senhor, para aprender mais sobre a palavra, apesar de você ler em casa, é muito bom. Você vai estar com uma energia positiva naquele local, onde você, todos os irmãos que estão ali, estarão em grandes festas, porque o Espírito Santo vai habitar aquele lugar. Mas prestem atenção, cuidado com a igreja que você for entrar, porque o Senhor Jesus nos ordenou em várias partes da Bíblia. O Senhor Jesus fala, mas esse é o que mais lembro. Mateus 24, verso 24, diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, pois se possível eles enganariam até os próprios escolhidos, os salvos que estão escritos no livro da vida. Eles poderiam enganar até os próprios escolhidos. Entre na igreja certa. Se você ver que a igreja que você está, por exemplo, não for uma igreja santa, que não convém o que está escrito, que não descreve o que está escrito na Bíblia, se você ver que for um pastor, uma pastora, um diácono ou um obreiro que estiver dentro da igreja, que não está levando a sério a palavra do Senhor, não vai lá para pregar o evangelho, sai fora. Sai fora. Porque assim como Benny Hinn, Silas Malafaia, Marco Feliciano, são tudo falsos profetas. Falsos profetas, falsos pastores que estão por aí, infelizmente, se envolveram com política. O Marco Feliciano, Silas Malafaia, Benny Hinn, ele não se envolveu com política, mas se envolveu com muitas coisas piores. São falsos profetas. Eles vêm vestidos como santos, mas por dentro são como lobos devoradores. Aqueles que não tiverem entendimento e não ver que são falsos profetas poderão ficar no arrebatamento. Cuidado com a igreja que você entra. Cuidado. Acompanhe os pastores certos. Acompanhe os servos de Deus que os levará à eternidade, que ajudará você na sua salvação. E fuja de tudo que for mal aos olhos do Senhor. Leia a palavra, ore e jejue sem cessar, porque estamos nos tempos ruins do mundo. Eu espero que você leve essa palavra em consideração e não fique para trás. Porque tudo que eu mais quero, meu irmão, é que você esteja comigo por toda a eternidade nos céus. Em nome daquele que foi enviado pelo próprio Pai para derramar o seu santo sangue, para gemer, sentir todas as dores na cruz do Calvário. Aquele que foi destroçado no açoite e depois logo em seguida na cruz. Aquele que sofreu todas as suas dores. Em nome dele, eu te peço, não ignore essa mensagem. Se você ignorar, você estará arrependido depois para sempre. Que ele, o Senhor Deus Pai, em nome do próprio Senhor Jesus Cristo, Yeshua, te guarde, te proteja, te guie para o caminho certo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua Adonai, misericórdia dos meus irmãos e de todos os ímpios. Que Ele te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor, irmãos.